Uma homenagem da Secretaria de Educação a todas as mulheres são caetanenses. Uma classe de guerreiras que lutam por seus direitos, resistem à repressão, combatem os desrespeitos, conquistam o seu espaço, firmando, pois, cada passo na força dos seus conceitos. E mesmo na correria, não perdem a elegância. Não falo da aparência, mas falo da substância, em ser sempre o que quiser. É por isso que a mulher tem suprema relevância. Nunca julgue uma mulher pela roupa, pois vestida, pela cor do seu cabelo, pela saia, se é comprida, nem pelo corpo que tem, pois caráter vai além da forma que é definida. A mulher que é professora, a mulher que é solteira, a mulher mãe de família, a mulher que é blogueira, a mulher que é diarista, a mulher que é motorista, a mulher que é enfermeira. Geradora do amor, mas firme na decisão, de calça, short ou vestido, de salto alto ou pé no chão, nunca julgue uma mulher, nem force o que ela não quer, sim é sim e não é não. A mulher com sua garra conquistou independência, precisa ser respeitada, isenta de violência. Viva o Dia da Mulher, seja assim o que quiser, pois você tem competência. Parabéns a todas as mulheres. Aproveitem o seu dia e continuem com muita garra, muita dedicação e com a certeza, a mulher, ela pode sim ser tudo aquilo que ela quiser. Parabéns, mulher! Eu sou Lorena de Medeiros Santos, sou promotora de justiça na cidade de São Caetano. Gostaria de parabenizar todas as mulheres na presente data, ao tempo em que eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação pelo convite que me foi formulado e por estar hoje aqui falando a cada uma de vocês. De início, eu gostaria de fazer um breve relato acerca da nossa deficiência nos movimentos feministas no que tange ao tempo. Muitos de vocês conhecem parte da nossa história e aqui eu vou apenas repetir. A democracia ateniense iniciou-se 500 anos antes de Cristo. E na democracia ateniense, as mulheres já eram excluídas juntamente com os escravos. Então vejam, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos essa exclusão por parte daquela democracia. E aí há relatos de que um dos primeiros pontos, primeiros acenos na realidade do movimento feminista relata o ano de 1791 com uma tentativa de voz, de fala, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Uma tentativa de que, naquela época, as mulheres também tivessem direitos e fossem consideradas cidadãs. Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, boa tarde. É bom revê-los novamente, certo? Eu espero que a primeira aula tenha sido muito proveitosa, vocês tenham gostado, certo? Então espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem, de saúde. Então, prepare-se o material, esteja atento, esteja na expectativa pela aula de hoje, ok pessoal? Vamos lá. Pronto. Antes de começarmos com o novo conteúdo, vamos ver de forma bem breve a correção do gabarito para a atividade da aula anterior, certo? Temos aí, diz que no triângulo ABC, certo? Temos o segmento DE
e é paralela ao segmento BC. Então ele pedia para você determinar o valor de x nesse triângulo aí. Lembrando que eu salientei isso, afirmei na aula passada que, se tratando do triângulo em relação a retas paralelas cortadas por uma transversal, aí você pergunta para mim: professor, eu não estou enxergando nenhuma reta paralela e transversal. Preste atenção, não é porque eu tenho uma figura de um triângulo que não existe, se você abrir mais essa figura, não existe, vão surgir retas paralelas cortadas por uma transversal. Só é rotacional o triângulo e você vai observar que as retas paralelas seriam 2x menos 2 sobre 2 e 2x mais 6 sobre 3, onde tem esses valores. E essa reta no meio seria a nossa reta transversal, ok? Então, só para vocês observarem a leitura da figura. Então, trouxe a resolução aí do lado para não perdermos tempo. Então a questão era para você colocar, já que são proporcionais, você colocar um valor sobre o outro. Então eu teria a fração 2x menos 2 sobre 2, é uma fração numérica que representa também a parte numérica, a parte literal com a letra x, e do outro lado a igualdade, que é a nossa equivalência, 2x mais 6 sobre 3, ok? Então, em razão das resoluções, nós teríamos aí esse asteriscozinho aí, é para você multiplicar o 3 vezes os valores dentro dos parênteses. Então, finalmente, somando e subtraindo e dividindo no finalzinho, que ficou 18 dividido por 2, obtemos que o valor de x é 9, ok? A segunda questão já afirma que as duas retas RS são paralelas e elas são determinadas transversalmente pela nossa reta T transversal, obviamente. Ele diz que você tem que determinar os valores de x e de y, respectivamente, ok? Então, tem a resolução aí do lado, ele diz que a soma de x mais 60 graus é igual a 180. Lembre-se, eu falei isso na aula passada, você tem que basear essas contas básicas em cima do valor de uma circunferência, que é 360 graus. E a metade disso, como o valor que está aí na tela, é 180 graus. Como ele disse que, então, eu peguei o valor x igual a 180, o valor de 60 estava subtraindo, passou para o outro lado subtraindo o 180. Então, 180 menos 60, logo 120 graus, ok? Então, ele afirma que y é um ângulo alterno, ok? Lembra-se disso, né? Que um ângulo alterno é um ângulo do lado direito, do lado esquerdo. Eles estão se alternando ao mesmo tempo. Como os ângulos alternos são congruentes, então y também é 120 graus, porque eles são alternos internos, logo são ângulos correspondentes para seus valores, ok? Correspondentes para os seus valores. Na terceira, também afirma que RS são paralelas e ela cortada pela reta T transversal. Aí pede para você determinar as medidas dos ângulos x, y e z, pessoal. Então, observe a figura e observe a resolução atentamente, sem pressa, ok? Então, eu tenho que x é igual a 180, sempre lembrando, baseado em 180 graus, o ângulo raso. 180 menos 45 é igual a 135 graus, ok? Y é correspondente de x. Então, quando a gente ouve que x é correspondente de y, eles têm a mesma medida, que no caso é 135 graus. Lembre-se do conceito de ângulos correspondentes. Ângulos que têm a mesma abertura estão em um mesmo lado. Se você observar no slide, você vai ver que x está acima de y e y está abaixo de x, numa mesma razão, certo? Então, eles são ângulos de uma mesma abertura, ou seja, são correspondentes de mesmo valor de 135 graus. E z diz que é um ângulo correspondente a 45 graus, porque essa questão foi muito fácil de se entender, porque se eu já tenho um valorzinho ali destacado, 45, e o valor z está abaixo desse valor de 45 graus, então logo ele tem a mesma abertura, ele está em um lado correspondente a esse lado de 45 graus, logo ele vai ter também 45 graus, ok? Então essa é a questão. Então a quarta questão é,
Se R e S também são paralelas, ele pede para calcular x e y. Note uma coisa, que essas três últimas questões que eu mencionei são questões parecidas. Eu já fiz isso de forma proposital para que vocês reforcem essa definição matemática, esse conteúdo de que se eu tenho ângulos de mesma abertura e valores de um mesmo lado, os ângulos são correspondentes, certo? Então isso aí é importante vocês entenderem. Então, na questão diz que eu tenho x menos 15 graus de um lado e y de um lado. E abaixo de x menos 15 graus eu tenho 45 graus de abertura. Veja a resolução. Diz que x menos 15 graus é correspondente a 45. Quando fala correspondente, quer dizer que eles são semelhantes ou iguais, como está aí na conta. Então, x menos 15 graus é igual a 45 graus. Então, fazendo todo o manejo aí do cálculo, então x é igual a 60 graus. Então, o menos 15 estava subtraindo, foi para o outro lado somando com 45. Ok, pessoal? Então, finalmente, o valor de y subtraindo de 15 graus é 45 graus. Então, bem simples de se entender, porque eles já eram correspondentes por definição. Ok? Então, vamos lá para nosso conteúdo novo. Pronto. Nosso conteúdo novo é um conteúdo extenso, certo? Cheio de detalhes. Vocês prestem bastante atenção. Quando pegar o material, tiver acesso aos slides, os resumos, vocês leiam atentamente, tirem dúvida com o professor de vocês, porque é um conteúdo que requer muita atenção e é muito trabalhoso. Então, ele é para você reconhecer as medidas de unidade de forma científica, utilizando as medidas grandes e pequenas, certo? Através de ferramentas que vão dar base a essas medidas. Nas primeiras medidas são as medidas de unidade, certo? Então, todas as medidas de unidade são reguladas por um padrão internacional, ok? Esse padrão tem a sigla SI, certo? Que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, citou, falou, mencionou em SI, você está falando do Sistema Internacional. Então, este link está em azul, você pode linká-lo e acessar e obter mais informações acerca, ok? As primeiras unidades que vamos ver são as unidades de comprimento, certo? Que são tão difundidas, tanto na construção, no dia a dia, vocês veem seus pais, as pessoas falarem nessas medidas e vocês observam elas constantemente no dia a dia, tanto na escola, ok? E em casa, em outros ambientes, que são as medidas de comprimento. Lá abaixo, em negrito, eu tenho aí as siglas, certo? A abreviação para cada um dessas unidades de comprimento, que eu vou citar algumas delas. Então, o km é quilômetro, hm é quilômetro, certo? E vocês podem observar que, se tiver abreviado, está em referência ao que? A quilômetro, hectômetro, certo? Decâmetro, certo? Metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? As da esquerda são chamadas unidades múltiplas do metro. As direita, de decímetro a milímetro, são as chamadas submúltiplos do metro, ou seja, que estão abaixo do metro. Beleza, pessoal? Guardem essas informações que são importantes. Pronto, tenho aí um quadro bem simples e básico para vocês observarem em relação à referência dessas unidades em metros. Então, eu tenho quilômetro, km, certo? Tem um valor ali, certo? Tenho hectômetro, hm, valor de 100 metros. Eu tenho decâmetro, certo? Decâmetro vem de deca, 10 metros, ok? E o metro propriamente dito, que é a unidade padrão, ok? Quando você ouvir falar unidade padrão, é o metro. Qual unidade padrão de medida, de comprimento? Metro. Qual seria a unidade de massa? Quilo, certo? Então, são algumas referências que vocês têm que ter em mente. Falou em unidade padrão de comprimento, é metro, ok? Então, decímetro, dm, certo? 0,1 metro, como eu falei para vocês, são unidades abaixo do metro. Centímetro, com a sigla cm, 0,01 metro. Milímetro, mm, 0,001 metro, ok? Pode observar. O milímetro está na casa do milhar, centímetro é a centena, decímetro é a décima parte. Ok, pessoal? Vamos lá. Pronto. Eu tenho um exemplo aí para falar sobre algumas medidas dessas, certo? Diz o seguinte, que Helena
quis usar uma fita em seu embrulho de Natal. Após uma rápida medição, notou que bastavam 45 centímetros, certo? No entanto, a papelaria onde foi vendia a fita por R$ 3,50 cada metro. Quanto Helena teve que pagar para comprar o tamanho necessário de fita, ok? Então, a conversão simples, certo? Já diz o valor ali, 57,83 hectômetros em centímetros. Então, fazer uma conversão em relação a essa medida em relação a centímetro. Então, você pode observar, já vamos de forma rápida, ele diz, veja, deixamos a vírgula do HM, que é hectômetro, certo? Complementamos ou completamos um número normalmente e acrescentamos zeros até chegar à unidade desejada. Então, 57,83 HM é igual a 57,8300 centímetros, ok? Então, estou datando número por número para vocês não se perderem, ok? Então, no quadro aí demonstra o valor em cada casa para a unidade de medida. Vamos lá. Então, agora de forma... iremos observar a questão da área, das medidas de área. Veja, diferentemente das medidas de comprimento, medida de área é a medida quadrada, certo? Em relação ao comprimento. Pode ver aí, no primeiro, da esquerda para a direita. Quilômetro quadrado é 1000 vezes 1000, certo? Então, km quadrado. Falou de km quadrado, essa sigla eu lembro, o professor falou, é medida de área. Então, medida de área é a medida quadrada. É o valor por ele mesmo. Ok, pessoal? Eu sei que vocês sabem, mas sempre é bastante importante a gente citar isso com veemência. Então, o hectômetro, HM quadrado. O decâmetro, 10 vezes 10, certo? Que vai dar 100 metros ao quadrado. Então, e a unidade padrão para a área é o metro quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo, ok? Então, e as demais que vocês podem observar aí, certo? Que eu não vou citar, mas está aí descrito, depois vocês dão uma olhadinha com mais calma. Pronto. Tem um exemplo aí, certo? Então, esse exemplo, eu quero destacar esse quadro aí em azul, certo? Distribuído os numerais de acordo com as medidas de unidade. Então, o valor para essa situação, que vocês vão ler com calma e entender, vai de quilômetro quadrado, 0 unidade, hectômetro quadrado, 0 unidade, até centímetro quadrado, certo? Então, o valor aí, certo? Ele corresponde à distribuição em cada casa de unidade de medida, desculpa, ao quadrado. Então, preste atenção que se fala de unidade quadrada de medida, então está falando em relação àquele valor ao quadrado. Não vá confundir medida de comprimento com a medida de área ao quadrado. São semelhantes em algumas coisas, mas o que diferencia, você pode observar, seria o valor elevado a 2. Ok? Pronto. Então, vamos ver de forma breve a questão das unidades de volume, pessoal. Então, ele diz para você prestar atenção em relação que é um valor ao cubo, ou seja, um valor elevado a 3, certo? Então, quilômetro cúbico, então, 3 vezes o valor que está demonstrado aí, certo? Que no caso é 1000, então 1000 vezes 1000 vezes 1000, é o valor elevado ao cubo, ok? Então, o resultado também que tem que estar um valor elevado ao cubo, ok? Porque nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, nessa lógica, certo? A gente tem que dar o valor em metros, mas ele ao cubo, não ao quadrado. É uma medida a mais. Então, e nas demais descritas, você pode ver, eu saliento uma coisa importante para a questão do metro cúbico, que está em mais escuro, em negrito, que é a medida padrão do volume. Então, medida padrão do volume é metro cúbico, que é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que dá 1 metro cúbico, certo? Então, essas medidas estão sempre elevadas a 3. Ok, pessoal? Pronto, eu tenho aí o exemplo, certo? Para medida cúbica, diz: uma viagem de caminhão recolhe uma caçamba de lixo de 5 metros cúbicos por vez. Se após a obra de um edifício o entulho foi calculado em 0,015 hm cubo,
Quantas viagens serão necessárias para remover o lixo? Então, tem toda uma situação demonstrada, já está respondida, certo? Então, a partir de decâmetro cúbico, valores zerados, metro cúbico zerados, no finalzinho milímetros cúbicos, que tem o último valor, número 9, certo? Então, está tudo descrito aí, uma situação, é um exemplo já respondido, que vai servir de base e auxiliar vocês em resolução da atividade, ok? Pronto, outras unidades de medida. Então, uma que eu falei, que eu mencionei agora há pouco, é a questão da massa, certo? Então, a unidade de medida de massa é baseada no quilo, certo? Então, eles têm a mesma razão de existir das unidades de medida de comprimento, de área, certo? E de volume, certo? Mas só que seguem uma lógica um pouco diferente. Mas é o mesmo padrão para medidas múltiplos do quilo e submúltiplos do quilo, certo? Abaixo do quilo, que é uma medida padrão para essa unidade. E eu tenho as unidades de capacidade. Então, entre elas tem o litro, certo? Tem o mililitro, tem um decalitro, hectolitro. Então, não vou citar todas, mas vocês podem ler com calma e observar atentamente, certo? Que essas unidades de capacidade são importantes. E tem as clássicas chamadas unidades de tempo. Então, as unidades de tempo, como tem aí falando, todo mundo sabe que nosso calendário é baseado em 365 dias. Então, a hora é 24 horas. Então, tudo isso é uma unidade de tempo, é uma unidade de medida utilizada, certo? Há uma conversão de uma para outra, mas desde que seja unidade de tempo baseada na hora, nos segundos, nos minutos, é uma unidade importante que é muito trabalhado, tanto em matemática e muito em física, que vai ser estudado por vocês posteriormente no ensino médio. Então, eu tenho aí, já trouxe um exemplo já resolvido, uma questão da conversão de unidades de comprimento, que é muito importante vocês estarem em dia com essas resoluções, que são simples, certo? Mas muito importantes. Então, tem aqui, exemplo 1, vamos transformar 5 km em decímetros. Então, tem aí, analisando o esquema, a diferença entre km e dm é da ordem de 10, 100 mil, desculpa. Assim, basta montar a seguinte regra de 3. km igual a esse valor dm, 5 km igual o correspondente a x. Então, nesse caso aqui, pessoal, como é que chegou nesse valor? Vou só colocar aqui um esquema bem rapidinho. Ele diz que ele multiplicou o valor km, certo? Ele multiplicou o valor km por 5 em relação ao valor de x. Como é que se resolve isso aqui? Só é multiplicar em x. É chamado multiplicação meios por extremos. Vocês conhecem como multiplicação em x, certo? Então, x km, certo? É igual ao valor que está denotado aí, certo? Então, o valor final de x é esse que está aí, ok? Então, esse valor, eu posso dizer a vocês como dica que vocês podem usar a calculadora, não tem nenhum problema em relação a isso, certo? Mas desde que você saiba calcular também a lápis, certo? O cálculo clássico. Já que é muita conta, se a atividade vai requerer muita conta ou alguma apresentação de demonstração, você vai ter que usar a calculadora. É uma ferramenta importante. Ela não pode deixar de ser usada nesses casos. Ela é importante, mas desde que você saiba somar e contar de forma normal, certo? Então, tem aí a conversão das medidas, certo? Diária. Então, é um outro esquema, outra ferramenta para você fazer a conversão de medidas utilizando, sabendo que essas setinhas em vermelho na parte de cima está multiplicando, exemplo, 1 km quadrado vezes 100, 1 hectômetro quadrado vezes 100. Então, ele vai determinar o valor da próxima medida de unidade. E se você quer fazer essa conversão, você pode pegar aquela medida e dividir pela próxima, como está abaixo. Então, 100 dividido por 100, 100 que divide em milímetros quadrados a centímetros quadrados, fazendo o caminho contrário, certo? Então, para multiplicar, ou seja, para encontrar medidas múltiplas da área, você multiplica. Para encontrar as medidas submúltiplas, você vem
dividindo aí pelo esse esqueminha, certo? Então, tem todo o processo aí, vocês leiam atentamente as questões com calma e tranquilidade. Pronto, tem esse exemplo aí, certo? Sobre a questão de área, utilizando tijolos. É uma questão que requer atenção e leitura. Vocês aí dêem uma olhada com carinho nessa questão, já está toda resolvida, certo? Dê uma olhada bem, que vai ajudar vocês a resolver as questões posteriores. Pronto, eu tenho aqui a questão também da conversão de unidade de volume, certo? Então, é o mesmo esquema da conversão da unidade de medida de área, certo? É um valor multiplicado de forma em x, é meios por extremos. Você vai multiplicar, como tem aí no esquema, 1 metro cúbico vezes x, 4,5 metros cúbicos vezes 1000 decímetros cúbicos, certo? Então, vai ficar nesse esquema x1 igual a 4,5 vezes 1000, certo? E você vai obter esse valor que está aí descrito. Então, isso vai ajudar vocês a resolverem questões da atividade. Então, preste atenção e leiam bastante. Pronto, tenho aí as atividades, certo, pessoal? Então, a primeira questão, você tem que saber, ele diz, considere algumas dessas alternativas e através dessas alternativas você vai dizer qual é que está correta, qual é que tem no Sistema Internacional de Medidas. Ele quer que você saiba qual dessas alternativas tem no Sistema Internacional de Unidades, ok? Tem uma que não tem e tem uma que é correta, obviamente. Então a segunda questão é uma questão para você datar como área, certa área quadrada. Ele pede, certo cômodo dessa construção apresentava a área de 120.000 centímetros quadrados, desculpa. Essa área expressa em metros quadrados equivale a. Então você vai ter que utilizar aquela regra de 3, uma multiplicação em x, fazer a conversão para saber qual medida equivale ao que a questão está solicitando, pedindo. Questão 3. Fazendo a conversão de 12 km para metros. Quanto obtemos? Então, regra de 3, certo? O valor que corresponde ao outro. Então, você sabe que 1 km tem 1000 metros, né? Então, aí tem 12 km. Tá dando para conectar as ideias? Então, aí você tem que referenciar que o metro tem que estar em relação à incógnita, que seria x, y, qualquer letra. Então, só é fazer a multiplicação em x e você vai obter o resultado para a conversão direta da questão 3. A 4. Agora, converta as unidades de área. Então, tem questões aí de A até F, certo? Que vocês vão dar uma treinada para fazer a conversão utilizando a regra de 3. Ok, pessoal? Então, preste bastante atenção, leia o material com atenção, pergunte ao professor de vocês, certo? Que esse assunto é importante para darmos continuidade a outros. Pronto, aqui tem alguns links que vocês podem acessar, certo, de informações adicionais. E muito obrigado. Um abraço para vocês, se cuidem. Até mais, pessoal. Tchau.